Olá, boa tarde a todos. Obrigada pela presença aqui nessa mesa 3 do nosso simpósio, nosso 17º simpósio do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura, esse segundo seminário de autoavaliação, cujo título é Coisas do Tempo Futuro, Negócios do Espírito Passado. A gente hoje tem uma mesa neste horário, né, que vai até 4 horas, depois ainda temos uma outra mesa, amanhã a nossa programação continua com mais 2 mesas, não, 3 mesas, a programação está toda disponível também online. E essa mesa agora, composta por Marlon Augusto Barbosa, Luciana Câmara da Silva e Pedro Alegre, com comentários de Natália Conte e Sérgio Alexandre Novo, se chama Arte Crítica Cruzamentos. Antes da gente começar a transmissão, nós conversamos um pouquinho e resolvemos dedicar essa mesa como uma homenagem ao Eduardo Lourenço, grande crítico português, ensaísta, que faleceu ontem aos 97 anos. Como se trata de uma mesa específica sobre questões da prática crítica, a gente achou que seria uma boa oportunidade de homenagear, né, uma figura que, além de um autor importante, tem um caráter de figura exemplar, no sentido da atuação crítica, né? Sempre com uma capacidade muito grande de articular reflexão e praxis política. É realmente uma perda num momento como esse que a gente vem atravessando. Então, queria agradecer também aos participantes, aos organizadores e organizadoras do evento, e vou imediatamente passar a palavra ao Marlon, só explicar brevemente como é que a gente vai funcionar. Primeiro, a gente vai ter as 3 exposições, depois os 2 comentadores, né, a Natália e o Sérgio, vão fazer os seus comentários a respeito das 3 falas. Em seguida, a gente recolhe aqui os comentários do chat, faz uma segunda rodada. Quer dizer, a gente tem um tempinho aí até 4 horas, dá para ter uma boa conversa. Então, Marlon, por favor, se você quiser começar, a gente vai te ouvir sobre a exigência da crítica, Barthes e Didier Berman em diálogo. Oi, gente, boa tarde. Eu vou apresentar aqui para vocês, na verdade, mais as questões da minha tese, as questões que eu pretendo defender na minha tese, porque eu acho que é isso que eu queria, mais ou menos, começar a discutir com vocês. E a minha tese de doutorado, ela vai girar em torno de 2 obras, o SZ, de Roland Barthes, e a Pintura Encarnada. E a minha proposta, na verdade, de um modo bem direto, é pensar como esses 2 autores se debruçam sobre a obra do Balzac. E uma questão me parece ter sido fundamental nesses 4 anos, ou nesses quase 4 anos de pesquisa, né? Há algo do texto literário que, devidamente recuperado pela crítica e pela teoria, por esses discursos, que coloca novamente em cena um movimento contra o esquematismo e as classificações praticadas pela própria crítica. E isso significaria dizer que seria preciso estabelecer um movimento de retorno à obra literária para poder pensar os próprios estatutos da crítica e da teoria literária. A pesquisa, ela começou a me interessar mais ainda quando eu pude estabelecer a seguinte questão: e se eu pudesse pensar alguns textos de crítica ou de teoria que, diante de uma obra literária, se vissem confrontados com as suas próprias postulações e necessitassem repensar as suas bases? Essa foi uma das questões preliminares. E aí eu estou tentando construir a tese, de certo modo, a partir de um movimento duplo, que é um movimento de expansão, então tem uma espécie de contextualização histórica, tem toda uma espécie de genealogia, de filiação desses críticos, desses teóricos que eu escolhi para a tese, né? E depois tem um certo movimento de retração, que é uma observação e uma análise mais detida da Pintura Encarnada e do SZ.
né? Então, a minha tese de doutorado, ela propõe-se a mapear alguns territórios da crítica literária francesa e mostrar que, muitas vezes, esses territórios se transformam em verdadeiros campos de batalha. Reconstruir as histórias desses campos de batalha nos ajuda a pensar que a crítica traz à tona uma certa resistência, entendida aqui em uma dupla significação, como ato de resistir e como ato de reagir. Por um lado, o discurso crítico que deseja preservar uma continuidade a ser estabelecida entre as obras e os comentários, e por outro, sobretudo, de perceber as descontinuidades e os curtos circuitos que as obras produziriam nesses comentários críticos. Mapear esses territórios, reconstruir esses campos de batalhas, nos ajuda a estabelecer uma reflexão sobre aquilo que poderíamos chamar, na esteira de Michel Foucault, de arte de governar da crítica. E ele vai dizer isso em dois diferentes textos. Ele diz num texto que se intitula O que é a Crítica, e um outro seminário dele que se chama Do Governo dos Vivos. Uma estrutura de poder estaria dissimulada naquilo que justamente seria responsável pela sua dissipação. E eu aqui estou entendendo a crítica como uma espécie de responsável por abertura e não de fechamento, né? De pluralidade e não de totalização. Dizer isso significa que, além de questionar, além de pôr em crise uma crítica dominante, a prática de leitura de Roland Barthes e Georges de Duberman, esses dois livros, revelariam uma estrutura de poder que poderia estar na constituição de uma determinada crítica ou no modo como elas são conduzidas, e, ao mesmo tempo, desenvolveriam elementos que pudessem dissipá-la. A aposta da tese, e eu já estou tentando encaminhar isso para o final, né, é criar uma condição de legibilidade para o fato de que tanto Roland Barthes como de Duberman, cada um ao seu modo, estabeleceram inúmeras crises no discurso crítico teórico hegemônico, assumindo, muitas vezes, uma posição crítica diante de seus próprios discursos. E isso é muito interessante da gente pensar no próprio Roland Barthes, que é um autor que possui muitas, a gente poderia dizer que muitas fases, né? Embora alguns defendam que é uma fase única de um autor que, desde o início, já está com as suas questões lá inseridas. Poderíamos dizer que nos dois livros escolhidos para análise, a saber, S.Z. e a Pintura Encarnada, essa crise poderia ter sido mediada pela questão da representação literária. E essa, na verdade, é a chave que eu encontrei para pensar como é que eles desarticulam, né, esse discurso hegemônico da crítica. Isso significaria que uma problematização do referente na literatura, nos dois casos, poderia também apontar para uma problematização do referente na crítica. Isto é, essa crise figuraria como uma problematização de um modelo a ser seguido e a destituição de um mestre que estaria regendo a cena crítica. Algumas perguntas poderiam ser fundamentais. Quais seriam os meios apresentados por Roland Barthes e Georges de Duberman para explodir uma voz que se reivindica como única? O que acontece quando um autor, seja ele qual for, põe em questão o referente literário? O que acontece quando Para isso, né, o que acontece quando um crítico põe em questão um referente de análise? Para isso, precisaríamos pensar em como esses dois escritores encontraram nas novelas de Balzac, já que são dois livros que se debruçam sobre a obra de Balzac, uma problematização acerca do referente, premissa que desde Platão atravessa de diversos modos a questão literária, e, consequentemente, reavaliariam uma prática de leitura questionando os modelos que serviam como referência para análise.
E aqui eu estou, obviamente, com o SZ, pensando como é que o Barthes vai criar um curto-circuito na própria teoria estruturalista que ele mesmo assumia como sua, assumiu como sua durante um determinado tempo, e para o Didier Berman, o próprio conceito de história positivista que vem desde o século XIX. Né? Então, são modelos de leitura que fecham a obra, na verdade, né, em torno de uma verdade, e o que esses dois autores estão produzindo é uma reavaliação. E é isso, na verdade, que eu queria dizer, e eu só queria, na verdade, dizer que eu pensei um pouco sobre o título dessa apresentação que eu coloquei para gente, que é a exigência da crítica, e é claro que a exigência da crítica seria uma espécie de retorno ao texto literário, Roland Barthes e Didier Berman em diálogo. Eu acho que mais do que estabelecer um diálogo entre esses dois autores, o que eu pretendo é, na verdade, pensar as décadas de 70 e 80 da crítica literária francesa, a crítica que está sendo produzida sobre literatura na França, e mais do que um diálogo, eu estou pensando nos territórios que esses dois autores estão movimentando, os territórios que esses dois autores estão colocando em cena. Porque eles tomam posição, e a partir do momento que eles tomam posição, eles não estão de modo nenhum negando a tradição, mas eles estão escrevendo com uma tradição crítica que eles não pensam como um monumento, mas pensam como um lugar de leitura e de releitura. E eu acho que é isso, gente. Obrigado. Dani, você está sem som. Perdão, gente. Vou repetir. Na verdade, estava só agradecendo ao Marlon pela ótima fala e por ter respeitado o tempo, porque a gente está atento a isso para ter tempo para debate depois. Eu vou passar imediatamente, então, a palavra para Luciana Silva Câmara da Silva, que vai apresentar um trabalho intitulado Nuno Ramos e a Autonomia das Obras Artísticas, um caminho possível. Obrigada, Luciana. Boa tarde a todos e a todas. Sou aluna do doutorado e a minha pesquisa ela versa sobre a relação da autonomia nas obras visuais e literárias do artista e escritor Nuno Ramos, bem como quais fatores desencadeiam ou não a liberdade da obra e do espectador leitor. Como escopo teórico principal, eu utilizo Theodor Adorno e sua obra Teoria Estética, além de Jacques Rancière, com o título O Espectador Emancipado. Devido ao tempo reduzido da nossa fala, né, eu escolhi alguns pontos que estão propostos no primeiro capítulo da minha tese. Em específico, como se configura a questão da autonomia nas obras de Ramos diante do conceito proposto por Adorno de autonomia e de heteronomia. Também faço uma abordagem do conceito de mônada, proposto inicialmente pelo filósofo Leibniz, e que Adorno reatualiza esse conceito, tornando o ponto de partida para novas reflexões e ideias sobre a arte na sua estética. Aí, diante disso, né, eu verifico como esses conceitos atuam em duas obras de Nuno Ramos, para apresentação, a instalação Dois Irmãos, de 2003, e alguns pontos sobre o livro Ensaio Geral, de 2007. Então, eu proponho a reflexão dos seguintes pontos. Será que a arte de Nuno é autônoma? Como são seus processos artísticos? Como a autonomia artística é desdobrada nos dias de hoje, diante das instituições, processos mercadológicos e políticos? Aí, para iniciar, eu peguei um conceito dicionarizado de autonomia e heteronomia. A autonomia no dicionário diz: é o poder, o direito ou condição de governar-se a si mesmo, independência, liberdade, autodeterminação.
Heteronomia, em sentido geral, diz-se de qualquer sujeição à vontade de outrem ou a uma lei exterior, opõe-se à autonomia. Então, seguindo para a questão da autonomia na arte, o seu início para Adorno ocorreu com a burguesia, visto que maior liberdade era dada ao artista para se expressar, mesmo com o intuito da comercialização das suas obras, né, culminando em um fato social, ou seja, uma dependência entre o que se vê e o que se faz. Esse período burguês foi tão importante para Adorno que, nas palavras do autor, ele diz: integrou a arte mais completamente do que alguma vez o fizera uma sociedade anterior. Fecho a citação. E aqui nós precisamos estar cientes que a arte é um fato social, ou seja, nas palavras do teórico, a arte é sempre fato social, enquanto produto do trabalho social do espírito. Nisso se transforma expressamente com o seu aburguesamento. Fecho a citação. Aí a gente pensa, mas como isso foi se modificando e a autonomia da obra se manifestou nesse processo? A burguesia, ela tinha um lema libertário, e isso deu início ao desenvolvimento de uma autonomia no âmbito das artes. A estética se vincula às experiências sociais que o artista capturava ao seu redor em busca da liberdade cerceada dos outros períodos. Ou seja, o artista aqui ele tem uma maior liberdade para capturar o que ele gostaria que fosse capturado. A arte, assim, é produto do trabalho social do espírito, como disse Adorno, mas a prática que a envolve é lançada para o exterior que a cerca, com suas janelas entreabertas, diante de um soprar conduzido pelo nominalismo, que Adorno chama de burguês. Nesse nominalismo burguês, o particular constrói o universal, a partir das experimentações científicas. Assim, os artistas abandonam os gêneros dados, antes seguidos e firmados naquilo que a filosofia escolástica denominou de realismo, e seguem a composição da forma estética para as experiências sociais. Porém, mesmo que a arte burguesa se vincule ao modelo nominalista, ela torna-se autônoma por ser caracterizada como um ser em si, ou seja, ela contesta os elementos sociais através do seu entorno, já que sua existência é ser crítica e resistir a uma função social. Esse movimento se fortalece com maior veemência a partir de meados do século XIX e se solidifica no século XX. E com o passar dos anos, cada vez mais os estilos se fundem uns aos outros, como um gênero múltiplo, muitas vezes difíceis de distinguir. Nuno, por exemplo, com sua obra múltipla, que integra elementos díspares e inesperados, desafia os limites da classificação. Faz da sua criação algo demolidor, tanto para ele, artista, quanto para o espectador leitor, que necessita transfigurar sua visão, ir de encontro à aparência visual da arte para além da visão retiniana, e perceber que palavras, formas, temas, materiais e imagens, outrora impensáveis como arte, são arte. A obra literária, por exemplo, de Ensaio Geral, combina gêneros e não enquadra em apenas um, visto que é diário, poesia, entrevistas, contos, romances, memórias, roteiros, canção, projetos de exposição, e entre várias outras coisas, demarcando uma linha divisória invisível que escapa à catalogação, assim como ocorre na sua obra visual. Os assuntos são variados. Por exemplo, no Ensaio Geral, ele fala da literatura de Euclides da Cunha até a uma análise do futebol de Robinho e Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. É bem misturado, né? Essa interseção entre os saberes, entre a catalogação das obras, uma linha divisória invisível mesmo, uma coisa se inclui na outra.
São possibilidades múltiplas de um artista inquieto, que une aquilo que a princípio parece irreunível. Essas páginas carregam a multiplicidade da produção e do pensamento do autor, caracterizado por uma forma de livre pensar, que se culmina no ensaio, que é próprio à experimentação e às explorações de campos variados, como ocorre em seus trabalhos. É um atravessar poético em exaustão. Um outro conceito é o de mônada, que agora ele se expande. A expressão de Leibniz é: as mônadas não têm janelas pelas quais alguma coisa pode entrar ou sair, é o ponto de partida da estética adorniana, que vê as mônadas como obra artística ou as obras artísticas como mônadas. De forma resumida, para Leibniz, não há interação entre as mônadas, e cada uma é fechada em si mesma. Cada uma tem o que necessita, nenhuma é igual à outra. O elemento debatido no conceito é de que as mônadas já possuem um princípio interno e nada respondem externamente. São absolutas e plenamente individuais, já que completas nelas mesmas. Assim, a mônada artística pulsa em seu íntimo e se mostra como parte de um todo centralizado e imanente. Se relaciona externamente com o seu entorno, mas não é o exterior. Logo, nada tem a ver com a imitação. O aspecto heterônomo da obra artística desaparece diante da sua liberdade, que não depende do exterior como meio de sujeição. Ela tem relação, mas não é o exterior, nem o imita, vive por si mesma. A peculiaridade essencial da mônada é dizer não dizendo, é o não que vem através do sim. As mônadas representam o que elas não são. Cito Adorno, assemelham-se em si sem imitar a dialética exterior. Fecha a citação. Ou seja, elas afirmam através da negação e isso configura sua voz. O enigma da arte advém desse paradoxo monádico, cuja interpretação abre caminho para as variadas possibilidades que a obra permite. Por favor, Arthur, o slide da obra Dois Irmãos, de 2003. Já está aí para o pessoal ver? Obrigada. Então, nesse slide, eu coloquei a obra Dois Irmãos, né? Que como vocês estão vendo aí. O nome tem um significado, mas a informação processada pela visão não corresponde objetivamente ao nome dado. O significado linguístico é extrapolado através da forma da obra, dimensão que se traduz por outra fraternidade entre os irmãos. O alumínio fundido caracteriza em seu dobrar uma complementaridade na tensão dos elementos terra e sal com o vidro. A conexão dada traz na forma um significado variável e permite o voo interpretativo, que introduz nesse movimento em fusão, dobrado e retorcido, o envolver da instalação em uma plenitude diante do par similar, mas com suas diferenças, como irmãos em suas singularidades. Nisso, a relação entre obra e exterior é vista como uma negação ao externo, mas sem dele se afastar, aproxima-se dele negando. O artista, através da obra de arte, revela esse movimento oscilante, mostrando o além externo, avistando algo além do que é percebido. A arte busca a utopia do que pode vir a ser, do devir em realidade, da forma formar-se, e não como uma realização obrigatória. Ela se configura até mesmo como um jamais realizado. Essa busca, essa capacidade inerente de deixar atalhos, caminhos em várias direções, que trazem a liberdade particular da obra, visto que, como podemos considerar, as mônadas são sem janelas para um fim imanente. A obra se estrutura na sociedade... Arthur, pode tirar, por favor, o slide. Esqueci.
Continuando, a obra se estrutura na sociedade, mas ao mesmo tempo é como diria Adorno, é na negação que determina a sociedade determinada. É um enlaçamento que traz um novo cenário para a expressão estética, um social num liame associal ocupado pela arte. A linguagem denunciante da crítica vai sendo impulsionada pela sociedade da troca total, em que tudo existe apenas para outra coisa, a qual a obra de arte autêntica não se submete. Pensar a obra como necessária é algo a colocá-la como um objeto que parte da mercadoria, de um valor de troca. Logo, nas palavras de Adorno, não se deve argumentar com a necessidade da arte. Essa questão está mal posta. Por que a necessidade da arte, se isso deve, no fim das contas, concernir totalmente a questão do reino da liberdade, é a sua não necessidade. Fecho a citação. A indústria cultural traz para a dimensão autônoma da arte a sua relação ao fato social, colocando um ao outro como uma questão de integração, suprimindo a autonomia libertária conquistada pela arte através da premissa de que a arte faz parte desse todo social. Sim, a gente pode pensar, a arte faz parte do todo social, mas com sua ambiguidade monádica, de estar não estando, de falar não falando, e sendo um fato social com autonomia. Caso contrário, a obra ela vai se afundando na margem da consumição, até perder totalmente sua identidade estética. Seu interior e exterior serão outros, e acabar sendo engolida pelo seu entorno, baseado nas relações sociais de produção. Isso tudo colocado em exposição nos ajudará a entender o caráter ambíguo promovido pela arte de Nuno Ramos, que traz a problematização dos espaços que a arte ocupa, mas também se insere nesses espaços administrados. Além de trazer o desafio a todo instante em relação à divisão dos gêneros, se distanciando do que deve ser esperado e o movimento inusitado da obra como dona de si. E como uma citação de Adorno, eu fecho essa fala para nos levar a uma reflexão. Cito: o caráter ambíguo da arte, autonomia e fato social, manifesta-se sempre nas dependências e conflitos fortes entre as duas esferas. Frequentemente, o social e o econômico intervêm imediatamente na produção artística. Fecho a citação e agradeço o exercício de escuta de vocês. Obrigada. Obrigada, Luciana. Por nada. Vamos, então, vou passar diretamente a palavra ao nosso último expositor, que é o Pedro Alegre. Em seguida, a gente tem um tempo de debate. Pedro vai falar, vai apresentar o trabalho com o título de Do que escapou a Aristóteles para as Cubas e a História. Obrigada, Pedro. Obrigado, Daniele. Valeu, é um prazer estar aqui. Cumprimentar o Marlon e a Luciana pelo trabalho. Agradecer também aos colegas que estão aqui para debater, o Sérgio e a Natália. Eu vou fazer uma exposição um pouco reduzida, então peço já desculpas se por acaso eu ficar muito apressado, passar por alguns assuntos que não são simples, mas de maneira apressada, porque, enfim, tentar focar um pouco aqui. E a gente discute no debate depois se ficar alguma coisa pelo caminho. Mas a tese ela é sobre Machado de Assis e a sua relação com a história. Então eu procuro fazer algumas leituras de alguns romances e contos e também reler um pouco da tradição crítica que fundamentou em grande medida a abordagem dos textos machadianos no que eles tocam a vida social e histórica. Então eu me refiro principalmente, por um lado, a John Gladstone, né, que procurou, de alguma forma, identificar nas tramas machadianas, dos romances, etc., correspondências com a história brasileira. Por outro lado, é impossível fugir também de Roberto Schwartz, que ele organizou uma leitura mais sociológica
a partir da qual a escrita do Machado, sobretudo Brás Cubas, constituiria o ritmo e a dinâmica das estruturas brasileiras de dominação. Contudo, eu queria investigar, né, esse é o propósito também, entre outros, de que maneira seria possível repensar a história e o mundo social no que ela toca a obra literária, por outros meios e possibilidades de articulação diferentes dessa tradição. Então, não se trata de refutar esta ou aquela leitura, mas no ato de acolher as suas contribuições, repensar a política própria da literatura que não seja nenhuma identificação sociológica das estruturas de poder ou a representação dos eventos históricos. Então, eu parto da seguinte pergunta para essa apresentação, né? O que a literatura, enquanto literatura, teria a dizer sobre a história? Né? O que há de histórico numa obra literária? Em suma, qual é a política da literatura? O título dessa apresentação, ela repete o famoso capítulo das Memórias Póstumas de Brás Cubas, que se chama O que escapou a Aristóteles. Então, para um autor de romance, ou para um defunto autor, né, como é o caso de Brás Cubas, nada mais natural de que de se confrontar com aquele que definiu o modelo clássico de representação e da maneira que se deveria compor uma narrativa. Mas eu queria sustentar aqui, por outro lado, que Brás Cubas convoca Aristóteles não tanto por ser o autor da poética, quanto também por ser aquele que escreveu a política. E nesse sentido, quero demonstrar de alguma forma a matéria política que percorre o pensamento aristotélico sobre a obra de arte. Esse princípio político, ele é naturalmente aquele desenvolvido por Auerbach, em Mimesis, segundo o qual toda a tradição da representação ocidental se define nos termos de uma separação dos estilos, formulada desde Aristóteles, que pressupõe uma divisão social entre homens nobres, os quais se deveria representar com uma linguagem elevada, e os homens baixos, que deveriam ser representados por uma linguagem que corresponde ao seu lugar social. Quer dizer, existe uma separação dos estilos segundo a natureza social do tema representado, que também divide duas formas de vidas diferentes. Essa identificação entre o lugar social e uma linguagem, uma forma de representar, ela é rompida na ficção moderna, em que se misturam figuras insignificantes em seu cotidiano, em que nada acontece, com uma linguagem séria. Dá importância a isso. Então, dessa divisão dos estilos, Aristóteles define a narrativa bem composta, como a trama de ações, concatenando causas e efeitos regulados por uma verossimilhança ou necessidade. O enredo clássico pressupõe a representação de uma ação completa, com início, meio e fim, porque para o filósofo, uma ação se define pela finalidade, ou seja, é a partir do final, do resultado, que se entende o sentido ou os sentidos de uma ação. Então, a tragédia, por exemplo, que é o que o Aristóteles privilegia, representa os homens que agem, os homens de ação, porque esses homens nobres vivem no reino dos fins, no qual a ação estratégica é determinada pelo logos, pelo pensamento. O pensamento articula a finalidade a que você quer chegar, e isso são os homens de ação. Então, Brás Cubas corrige Aristóteles, porque para ele, a narrativa do seu romance não segue nem a verossimilhança que organiza uma trama de fatos segundo a necessidade, quer dizer, em que as partes de uma história se submetem ao todo da ação, nem, por outro lado, conhece uma hierarquia dos estilos segundo a sua posição social. O Brás Cubas, ele se utiliza de diversos estilos para narrar uma heterogeneidade social que vai do escravo Prudêncio ao Cotrim, que é o seu cunhado e que é traficante de escravos. Essa ruptura com Aristóteles terá consequências, naturalmente, se a gente levar em consideração a história. Aí eu queria ler rapidinho, é um parágrafo curto, esse capítulo que escapou a Aristóteles, porque talvez fique um pouco mais claro. Brás Cubas diz: outra coisa que também me parece metafísica é isto. Dá-se um movimento a uma bola, por exemplo. Rola esta, encontra outra bola, transmite-lhe o impulso, e eis a segunda bola a rolar como a primeira rolou. Suponhamos que a primeira bola se chama Marcela, é uma simples suposição. A segunda, Brás Cubas. A terceira, Vigília. Temos que Marcela, recebendo um piparote do passado, rolou até tocar em Brás Cubas, o qual, cedendo à força impulsiva, entrou a rolar também até esbarrar em Virgília, que não tinha nada com a primeira bola. E eis aí como, pela simples transmissão de uma força,
se tocam os extremos sociais e se estabelece uma coisa que poderemos chamar solidariedade do aborrecimento humano. Como é que esse capítulo escapou a Aristóteles? A brincadeira do Brás Cubas é que ele estava indo de encontro à sua noiva, a Virgília, uma mulher da elite, e no meio do caminho, por acaso, se esbarra com a Marcela, que é uma moça humilde, com quem ele teve um amor de juventude. Quando ele se desvia do caminho, levado por contingências, e encontra o rosto de Marcela transfigurado por uma doença, Brás Cubas acaba sobrepondo o rosto da antiga namorada ao de Virgília, criando uma disjunção espaço-temporal. Então ele encontra com a Marcela e depois vai encontrar a Virgília, e quando ele olha para a Virgília, ele vê dois rostos. O rosto da moça pobre no rosto da princesa da corte não apenas junta os extremos sociais, como ele diz, em uma cadeia de fatos desbaratados pelo acaso, mas organiza uma temporalidade múltipla em camadas nas quais o presente cede lugar ao passado em uma tensa coexistência. Rompe-se com a unidade do tempo, do espaço, que regula a ação concatenada pela necessidade, segundo Aristóteles. Brás não é um homem de ação. Ele é o sujeito desviado da sua finalidade por tropeços, cortes e rupturas, no espaço e no tempo, o que o faz fracassar em todos os projetos que querem organizar uma finalidade estratégica, né? Ele não casa com a Virgília, finalmente, ele não conquista nenhuma carreira significativa, enfim, ele é aquela nulidade. Então, essa ausência de finalidade, né, a ação que nunca chega a seu fim, é o aborrecimento humano no qual entra os extremos sociais. E essa solidariedade que ele diz não é uma conciliação de classes, né? Mas mostra o tecido de uma experiência social dividida, na qual os sujeitos não encontram, além das relações de poder e violência, nenhuma trama de eventos necessários que justifique o sentido da história. Eles compartilham de uma experiência comum, na qual a perda do elo aristotélico, que liga uma parte à outra para formar um todo, articula uma história sem finalidade determinada. Então, a partir disso, essa convocação de Aristóteles que o Brás Cubas faz ganha o seu peso quando se compreende que na arte da escrita subjaz uma política específica. Assim como a escrita da história, né, o discurso historiográfico, demanda igualmente uma consequência, demanda igualmente um discurso que configure os acontecimentos. Né? Não existe o passado sem um discurso que o modifica em certo sentido, né? Um modelo a partir do qual ele se torna inteligível. Então, a melhor maneira de compreender a consequência política e histórica da palavra é a partir do pensamento do filósofo Quincas Borba. Né? Na verdade, é no pensamento do Quincas Borba, no romance, é que o modelo aristotélico organiza uma visão da história através de uma verossimilhança que compõe uma trama de fatos e uma totalidade orgânica. Há aqui, evidentemente, uma espécie de peripécia, né? Uma reviravolta com relação à tradição clássica, porque na poética é bem claro aquele momento em que o Aristóteles demarca uma oposição bem definida entre poesia e história, por exemplo. Enquanto a poesia é a composição de uma ação do que poderia acontecer, segundo a necessidade, sendo, portanto, uma visão universal da realidade, a história, por outro lado, escreve sobre as coisas que acontecem, uma após a outra, sem um ordenamento necessário dos fatos. Existe, então, aqui uma oposição entre dois tempos diferentes. Por um lado, a experiência empírica do tempo, em que tudo o que acontece não vem marcado por um ordenamento verossímil, então a história é tocada por uma indeterminação, uma certa desordem, e, por outro lado, uma composição de ações que privilegia o ordenamento dos fatos e uma necessidade universal, capaz de postular uma finalidade, a finalidade da ação, ou uma lei do processo. Ou seja, Quincas Borba propõe uma teoria social ou uma filosofia da história com base nesse ordenamento aristotélico das ações, procurando uma finalidade que defina o curso orgânico dos acontecimentos. Quer dizer, as coisas não acontecem por acaso, segundo ele. Existe uma trama subterrânea que ordena os fatos segundo uma razão na história. Essa inversão curiosa, né, que na verdade o que o Aristóteles define como poesia na antiguidade, está dentro agora da análise social. A análise social ela é dotada daqueles elementos que constituíam a poética. Essa inversão curiosa mostra que esse pensamento social histórico é de ordem estética. Isso porque a noção moderna de história é aquela em que a soma dos eventos particulares não é igual ao todo. Para entender a história, segundo este conceito, é preciso compreender a sua necessidade interna, o sentido imanente do desenvolvimento. É a história como processo.
No caso de Quincas Borba, essa história está baseada numa trama poética verossímil, segundo a formulação de Aristóteles. Corrigir o filósofo grego é se opor também ao pensamento científico do humanitismo, que justifica, por exemplo, a escravidão, a partir de uma trama necessária de ações. Toda violência, toda morte, toda miséria, toda pobreza, toda dor é apenas uma parte do sistema. Tudo acontece segundo a necessidade, portanto, não existe contingência nenhuma. Quer dizer, não existe também história, se entendemos história por algo como algo imprevisível, aquilo que é nunca antes experimentado, aquilo que poderia desarticular o passado para se reconfigurar incessantemente, né? Então, eu vou citar um exemplo bem curtinho do que é a filosofia e a visão da história e da sociedade de Quincas Borba. Ele estava almoçando, comendo uma asa de frango de maneira filosófica e diz assim: mas eu não quero outro documento da sublimidade do meu sistema, senão este mesmo frango. Nutriu-se de milho que foi plantado por um africano, suponhamos, importado de Angola. Nasceu esse africano, cresceu, foi vendido. Um navio o trouxe, um navio construído de madeira cortada no mato por 10 ou 12 homens, levado por velas que 8 ou 10 homens teceram, sem contar a cordoalha e as outras partes do aparelho náutico. Assim, este frango, que eu almocei agora mesmo, é o resultado de uma multidão de esforços e lutas executados com o único fim de dar mate ao meu apetite. Então, como se vê, todos os esforços e lutas, a própria escravidão brasileira, mundial, tudo isso é justificado em uma trama de ações concatenadas em direção ao presente de quem almoça ou faz filosofia. A razão explicadora, assim, pretende destruir qualquer possibilidade de dor em relação ao rumo dos fatos, porque eles acontecem segundo uma finalidade, e esta finalidade é sempre a melhor, porque o presente representa um progresso em relação ao passado. Nesse sentido, é a temporalidade única do progresso que modernamente reorganiza a representação aristotélica, em uma política cuja base está em uma hierarquia que justifica o poder dos senhores sobre os escravos, dos vencedores sobre os vencidos. Então aqui a gente vê plenamente como a poética da escrita, quando transformada em teoria social, configura uma política específica da palavra, que, no caso em questão, reafirma a vitória dos vencedores na trama de fatos cuja hierarquia social subjacente a ela é a marca de uma violência renovada sobre o passado. Ao contrário do que acreditava Aristóteles, não há nada de universal na organização narrativa segundo a verossimilhança. Ela é, na verdade, a legitimação do discurso do poder, fato que com certeza escapou ao filósofo segundo Brás Cubas. Então, já finalizando, a rebelião promovida pelo romance irônico de Brás Cubas se notabiliza por uma insubmissão das partes em relação ao todo, no que se torna visível uma outra noção do tempo sem recurso a uma totalidade orgânica, cuja hierarquia da ação e da finalidade não separa mais, por um lado, os homens de ação dos homens comuns, ou seja, no romance de Brás Cubas tudo isso se encontra junto, colocado numa mesma experiência histórica, nem, por outro lado, a natureza da linguagem em relação ao tema representado, ela é determinada. Então, o magnífico leito de Cleópatra, como diz o Brás Cubas, é igual ao recanto da praia em que um mendigo tirita o seu sono. As partes soltas, os capítulos inúteis, as reflexões sem propósito, recuperam uma temporalidade oposta ao modelo de Quincas Borba. Se o tempo do humanitismo é uma cadeia de fatos concatenada segundo a verossimilhança, cujo sentido final da história encaminha qualquer acontecimento, por pior que ele seja, ao melhor dos mundos, a temporalidade da forma livre do romance é marcada por espaços vazios, retardamentos e súbitas transições, expansões e retrações, um tempo de ausências em que as partes se reconfiguram a todo momento, dando à história uma multiplicidade desconcertante de implicações. O modelo da obra orgânica é despedaçado, orientando a palavra e o pensamento a um regime de composição não mais submetido à política hierárquica da poética clássica, nem da ciência social moderna. Então, Brás Cubas não é um homem de ação, mas é o sujeito que sofre o percurso dos acontecimentos, a revelia de suas finalidades. Ele não é o personagem cujo sentido do destino é orientado pelo legado de nobreza e elevação herdado pelo seu pai, mas é o sujeito que fracassa em transmitir o legado. Ele não é aquela figura do saber que organiza a realidade segundo o princípio da necessidade, mas é o sujeito da errata pensante, aquela metáfora que ele fala no romance, que se contradiz e se corrige,
que cria uma teoria para em seguida se desfazer dela, quer dizer, ele fere o princípio lógico da razão suficiente e da não contradição. Ele não é, por fim, um representante da elite, porque Brás Cubas, o defunto autor, desarticula os lugares sociais e a divisão das formas de vida, igualando o tempo da ação ao tempo histórico onde nada acontece. Para concluir, resta dizer que o propósito da filosofia de Quincas Borba é a destruição da dor. Existe um elo entre dor e história na narrativa de Brás Cubas, é isso que ela dá a ver, de alguma forma. É uma narrativa que é errante, em que os personagens e os pensamentos não se conectam em uma organização necessária, vagando dispersos como restos de uma memória descontínua. Ao se desprenderem do discurso da verossimilhança, eles se libertam eles se libertam da rede de conexões do discurso oficial como uma espécie de ferida no tecido da experiência. A história de Brás, que ultrapassa a sua biografia, escreve aquilo que aconteceu, mas poderia não ter acontecido. Sobre aquilo que poderia ter sido, mas não foi. Esta é a herança histórica da contingência, do acaso e da catástrofe. Então, para fechar, eu deixo aqui a epígrafe que eu omiti no início dessa apresentação, de Carlos Drummond de Andrade, né, que é o poeta que foi comentado ontem pelo Zé Wisnik. Ele falou sobre a máquina do mundo e o progresso da mineração, né, que deixa uma memória de destruição, de dor, entre a literatura e a história. O verso do Drummond é o seguinte, ele diz assim: toda história é remorso. Isso poderia significar muito o pórtico que abre Brás Cubas, né? E em se tratando do legado da nossa miséria, que Brás Cubas não transmitiu, e não transmitiu porque ele quis inscrever, ao contrário, o remorso da nossa história. A história da escravidão, da ruína do poder, dos vencedores sobre os vencidos, por cima do qual permanece a memória depois dos mortos. A memória depois do morto, que continua falando depois da morte. Quer dizer, nessa segunda vida, que é a vida histórica, em que o passado se decide a todo instante, resta ainda uma espécie de palavra póstuma, que é a dor. Eu vou encerrar por aqui. Obrigado. Obrigada, Pedro. Bom, gente, agora a gente tem um tempo bom de debate aí, nós podemos ir até um pouquinho antes das 4, na verdade temos que encerrar 10 para as 4, mas eu vou pedir então para os dois debatedores, também são 2 alunos do programa, a Natália Conte e o Sérgio Novo. Vou começar passando a palavra para a Natália, em seguida, Natália e Sérgio, vocês também têm aí 10 a 15 minutos, tá? Para comentar os trabalhos, depois o pessoal volta e faz uma rodada geral, e aí a gente vai para as falas, para os comentários do chat. Obrigada, Natália. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a mesa. Boa tarde aí aos colegas que estão aqui apresentando o trabalho. Foi muito bom ouvi-los e estou quebrando a cabeça aí com várias questões desde que eu recebi os resumos. Eu estava nessa mesa no simpósio do ano passado, então é uma conversa que já vem há um tempo, né, se construindo, e um diálogo interessante que também produz ecos na pesquisa que eu estou produzindo. Eu queria começar dizendo que eu estou provocada pela primeira citação do resumo do Marlon, em que de um texto do Ítalo Calvino, Palomar, em que ele coloca a necessidade diante de uma guerra de campo, né, diante de posições entre novos e jovens que não se escutam e que afirmam as suas necessidades, uns com um tipo de resistência e outros com outro tipo de resistência, que no final das contas me parece ser a mesma, porque resistir é também reagir, né? Eu fico com a posição do Palomar, que é uma posição de um certo susto e apreensão, mas também de pergunta, de questionamento, indagação. As três falas, as 3 pesquisas apontam um sentido não só de uma relação com um objeto literário, mas também o pensamento sobre o que significa o papel do crítico e como que a crítica se exerce, né? E nesse sentido se combinam. E aí eu fiquei pensando questões também que passam pelos 3 trabalhos. Eu vou falar de forma específica, mas
na medida em que eu fui lendo e pensando sobre elas foram conversando umas com as outras, né? Não são só específicas. Em relação ao trabalho do Marlon, eu pensei bastante que está presente uma questão de crise que é fruto também de uma questão geracional, né? De uma espécie de atrito e de processualidade também, não só um atrito, mas também uma conjunção produzida entre gerações diferentes de crítica, né? E mesmo dentro de um movimento que é endógeno, né? Como você mesmo fala em relação à crítica do Barthes, que produz crítica sobre si mesmo, né? E essa polarização que ao meu ver, ela produz uma imagem parecida com o que o Benjamin propõe do entendimento de história, assim, né? Que não é linear e não é só disruptiva. Ela também existe processo de disrupção e existe processo de condensação ao mesmo tempo. E essa produção estranha, né, que é colocada entre as gerações, me fez pensar em que medida a necessidade de fazer uma releitura, ou uma ruptura, ou repensar, ou a volta a essas obras, as mesmas obras e também outras, não tem a ver com o aspecto de historicidade das categorias e dos parâmetros críticos, e também se é uma necessidade de produzir outra tradição, ou se é uma necessidade de transformar a mesma tradição. Então, essas são as questões que eu tinha para o Marlon. A gente fala agora... É melhor a gente ter todas as perguntas, os comentários da Natália, e aí cada um fala, não é melhor? Já que ela está fazendo um fluxo, né? Tá bom. Para a Luciana, eu fiquei pensando em relação a essa questão, duas questões, assim, né? Em relação a isso da autonomia, que eu acho que faz sentido pensar a autonomia na relação com o modo de produção, né? E também a posição na esfera da produção e da circulação. Então, em que medida também seria possível pensar autonomia autonomia na produção da obra de arte num momento de extrema mercantilização, de extrema, de certa forma, a indústria cultural ganhou uma esfera, um tamanho, uma proporção muito universal, de certa forma, né? De que maneira seria possível pensar hoje, que eu acho que é uma posição diferente da que pensou Adorno, essa questão da autonomia. E tem um outro aspecto que está presente no seu resumo, que é o desafio da pluralidade, né, que vem a partir desse entendimento que você propõe de mônada. Porque me lembrou de uma passagem do Peter Burger, da Teoria da Vanguarda, em que ele está discutindo justamente essa questão da mônada no Adorno. E aí ele vai dizer o seguinte, só depois de a arte, no esteticismo, ter se livrado inteiramente de todos os laços com a praxis vital, é que o estético pôde se desdobrar de forma pura, entre aspas. O que, por outro lado, tornou reconhecível a outra face da autonomia, a inconsequência social, que ele está dizendo em relação à vanguarda, que se apropriou, de certa forma, de meios de produzir, meios artísticos, sem uma finalidade clara, sem uma função específica para constituir uma tradição ou um estilo estético, mas que, de certa forma, também esse procedimento poderia recair também numa espécie de uma inconsequência social na produção artística. E eu enxergo um pouco isso também nas reivindicações, nas formas de operação das artes contemporâneas, né? De que maneira essa pluralidade ela pensa a relação, uma coisa, né? Ela é pensada e ela pensa a relação com a recepção, e se ela tem um sentido interno à obra, e de que maneira ela se relaciona com essa questão da autonomia que você apresentou. E a última, para o Pedro, acho que o trabalho do Pedro é talvez para mim mais enigmático assim ainda, que eu fiquei
pensando bastante nisso, né, do que significa essa política própria da literatura. E aí tem uma questão que o Wisnik apresentou na conferência de abertura do nosso simpósio, que ele fala o seguinte, no final, né, que ele fala que de toda a crítica durante tantos anos que foi produzida, né, em muitos volumes, por diferentes pessoas, sobre a Máquina do Mundo do Drummond, ninguém tinha conseguido descer ao concreto, né, aquela montanha carcomida e aquela experiência que é material e sentimental para Drummond, né, do morro, da montanha, né, lá do Cauê. E que esse aspecto da concretude fez com que fosse possível ser produzida uma forma de leitura sobre a Máquina do Mundo que reconfigura completamente o nosso olhar sobre esse poema, né? E aí fiquei pensando, né, em que medida essa concretude está presente nessa sua leitura, né? Se ela está presente, de que modo que você pensa nela, na relação com a palavra e na relação com a concretude em que o texto se produz, é produzido, enfim, tudo isso. E tem uma passagem do seu resumo que também me chama bastante atenção. Você vai dizer sobre um mundo comum, né, sobre a produção de um mundo comum da experiência a partir da escrita. E aí eu fico pensando, né, também, considerando também que a atividade crítica é uma atividade de lançar luz sobre algumas questões, não é uma atividade totalizadora de uma obra, né? E quando a gente pensa nisso, né, na produção comum, um mundo comum da experiência a partir da escrita, pensando um crítico que também é formado e forma um mundo comum da experiência, como que você vê a posição do crítico, né, diante dessa questão? Né? Se é uma posição ativa e passiva e ao mesmo tempo, diante desse objeto que você traz, né? A relação do próprio crítico em relação a essa experiência da morte, né, que o Brás Cubas apresenta para nós. É isso, obrigada. Obrigada, Natália. Bom, então, agora, eu acho que é preferível, já que tem mais ou menos 2 questões para cada um, a gente fazer uma sequência e depois né, o Sérgio entra. Marlon, você começa, então, por favor? Natália, é muito engraçado você começar pela epígrafe, porque o pessoal aqui não sabe que epígrafe é essa, né, porque eu não li ela, é a epígrafe que está só no resumo, mas porque essa epígrafe ela está lá no meu primeiro capítulo da tese, e ela é uma brincadeira, na verdade, né, porque essa tese de doutorado, a princípio seria sobre o romance italiano da década de 70, né? E veja só como é que a coisa ela acabou tomando um outro rumo, né? E por que eu escolhi essa citação? Não é por acaso, é porque nessa citação eu acho que está inscrito de um modo muito claro para mim o conflito que teve lá na França, né, entre a velha crítica e a nova crítica. O Palomar, então, como esse senhor que está diante dessas duas críticas e que acaba criando uma espécie de descrição delas, né? Uma análise delas. E ele acaba tomando uma outra posição que não é nenhuma nem outra, que é ele acaba criando a sua própria vertente dessas duas críticas. E eu gosto de pensar essa relação entre a velha crítica e a nova crítica, né? Porque o campo de batalha que foi criado, na verdade, era isso, era um campo de acusação. Se a gente procura os jornais franceses da época, e o próprio Barthes faz um levantamento disso, a gente vê que as palavras que são usadas contra a nova, pelo menos os da velha crítica, né, para os da nova crítica, são palavras extremamente violentas, de humilhação, destruição, apagamento, que tem que ser levado em conta. Óbvio, é claro que a gente não vai dizer que a nova crítica também não fazia esse tipo de discurso, porque eles também tinham um discurso muito, muito violento. Mas eu acho que isso tem uma coisa de uma afirmação de um discurso ali que está, de certo modo, nascendo entre todas as aspas possíveis. E tem um significante muito engraçado, muito interessante, que é o Barthes foi chamado de impostor, e essa é a grande palavra que depois ele vai retomar em todos os escritos dele.
ele é um crítico impostor, e o Didi Berman é o crítico instável, o crítico da instabilidade. Ele diz, olha, os meus amigos dizem que eu borboleteio e que eu não chego em lugar nenhum. Isso está lá nos escritos dele, ele diz mais. E é isso, o Didi Berman está sempre pensando a própria posição dele como crítico, né? E o que é engraçado é que esse campo de batalha, ele gera um choque entre dois modos de se fazer crítica. E o que eu acho interessante é que esses dois modos de se fazer crítica, né, quando eles entram em choque, eles mostram para a gente justamente o que, na verdade, pode estar querendo ser escondido, que é a pluralidade. Né? E uma coisa muito interessante, porque você falou nessa disputa geracional. Sabe o que é engraçado? Eu encontrei num jornal dinamarquês de 25 de maio de 66, é isso, eu tive que fazer um trabalho de ida em jornal, ver o que estava sendo produzido, e o Picard ele foi chamado para fazer uma conferência na Dinamarca, e publicaram no dia 25 de maio de 66 uma charge, uma charge sobre ele, e envelheceram a figura dele, porque já tinha esse jargão da velha crítica, né? Ele, Raymond Picard, como o grande representante da velha crítica. Ele ficou revoltado com isso. E sabe o que é muito engraçado? O Barthes é mais velho que o Picard. Então, vejam, eu acho que mais do que pensar essa questão geracional, talvez a gente tenha que pensar a persistência de um discurso na história. E a persistência de uma crítica positivista na crítica do século XIX. A gente fala em positivismo, isso é muito engraçado, porque parece muito genérico, né? Mas a crítica, eu acho que isso que eu tento defender, ela sempre atravessa um processo de ruptura. E aí, o que me interessa é quando essa ruptura, ela acontece a partir de um diálogo com a tradição, que é o que me parece que o Barthes e o Didi Berman estão fazendo. O próprio Raymond Picard, ele já aparece no cenário da crítica francesa apresentando uma certa ruptura. Porque ele próprio já vai falar sobre uma espécie de retorno ao texto, um retorno filológico, que não é o mesmo retorno que o Barthes. Eu acho que é isso, são várias dimensões de retorno ao texto que estão ali. Mas é claro que o Barthes, enquanto o Picard ele vai pensar um fechamento dos signos, um fechamento histórico, né, dessas frases, o Barthes ele já vai pensar, eu acho que eu gostei muito dessa expressão da Luciana, que foi essa ambiguidade monádica, que eu acho que é isso, tem uma espécie de migração no sentido que é o que ele vai defender. E aí é claro que depois, por exemplo, a Cixous vai falar muito mal sobre essa questão da pluralidade do Barthes. Então eles estão sempre entrando em ruptura. Só que é claro que é uma ruptura que sempre respeita essa tradição. E é isso, a tradição não é um monumento, eu acho que é isso que me interessa para eles, pelo menos. É local de movimento, local de leitura e releitura. Eu acho que é isso. Obrigado, Natália. Obrigada, Marlon. Então, Luciana, você quer comentar? Bom, Natália, eu vou tentar te responder as duas questões num comentário só. Então, a gente precisa olhar, né, que a instituição e o artista, eles não são bem amigos, né? Então, há um embate aí, sempre nessa questão, né, do que expor, do que vai ser colocado, de como ser feito. Não há uma certa liberdade, né, uma autonomia total. Então, precisa se perceber essa ambivalência, né, essa pluralidade, como você mencionou depois, que leva o artista a se colocar, a ter uma certa... fincar, assim, no que ele faz, na arte que ele faz, ele se colocar, como ele faz aquela arte, como ele quer que seja vista. Não há uma decadência na arte contemporânea, né? Cada um participa, né? Expõe de um modo particular. O que deve ser percebido é como olhar para essas megas exposições, esses discursos inflamados,
que trazem, às vezes, uma obra que aparentemente, né, não seria arte, que aí entra em outra discussão que não é a proposta dessa minha fala aqui, né? A arte, o que não é arte, a estética em si, né, com a tradição da estética, com o Danto, com o fim da arte, com tudo isso, né, que aí é uma outra conversa. Mas, então, é olhar para esses eventos, esses discursos que se deve ter atenção, né? E, por isso, como você problematizou Adorno, eu trago para a segunda parte da minha tese Rancière, né, Jacques Rancière, com a questão do espectador emancipado. Eu utilizo os conceitos dele de ato emancipatório, relação de dissenso, consenso, para pensar como é que essa questão da emancipação da obra e do espectador-leitor está relacionada na autonomia de Adorno. Porque Adorno, às vezes, fica um pouco fechado, né? A questão da teoria dele, do tempo dele, né? Que foi a época que escreveu, né? Mas isso tudo desemboca para o quê? Para problematizar o espaço da hierarquização, né? Hierarquizar essas formas, né? As formas artísticas, argumentando uma presença, né? De um mundo autônomo para a arte. Porém, um pouco mais livre, não centrado em si mesmo. E aí há uma interseção das linguagens, dos materiais, né, do Nuno, como eu posso falar, como a mônada, né, que está não estando, ela ao mesmo tempo, insere autonomia, mas em que espaços essa mônada artística se concentra? Essa sutil diferença, né, entre a fusão de estar e não estar, de transformar e trazer para você um olhar outro, né, sobre as obras. Eu não sei se você conseguiu compreender. Peter Burger também tem uma colocação bem dicotômica de Adorno, e ele coloca o dedo na ferida ali em Adorno. Então, eu ainda estou revendo as leituras de como eu coloco o Burger para relacionar essa questão em Adorno, porque ele é bem incisivo ali, né, com a fala dele, apesar de serem marxistas e tal, ele vai de encontro, né, com a questão da estética de Adorno. E tem muitos pontos ali a serem ainda analisados, que eu nem sei se eu vou conseguir colocar na tese, mas eu já pensei muito por esse caminho, como você abordou, né? E é isso, não sei aí como é que fica. Agradeço o seu diálogo, né, o seu comentário, que sempre vai motivando a gente a pensar em outras questões que às vezes ficam mais para o lado, a gente acaba não dando muita bola, né? Obrigada, Luciana. Bom, Pedro. Nath, valeu, Dani. Nath, obrigado pela pergunta. Né? A gente já estava discutindo ano passado na outra mesa. Então, eu não sei se eu entendi completamente, se por acaso eu não responder, você me corrige, ou enfim. Você falou a primeira coisa sobre a questão da concretude, né? Então, bom, a concretude, ou a ideia de concreto, ela não é necessariamente uma coisa oposta ao abstrato, então existem níveis disso. Então, o texto literário, ele é concreto. Ele tem uma experiência concreta. Então, o meu recorte, assim, da tese, não é fazer uma proposta de leitura, por exemplo, que seria muito mais parecida com John Gladstone, que vai buscar os eventos históricos, que a gente chama, em geral, de concretos, na obra literária. Eu estou tentando pensar a concretude da obra literária, que não deixa, por isso, de ser uma questão política, a menos que arte e política se relacionem apenas com uma mensagem política que a obra fala. Se ela for isso, aí talvez eu precisaria deslocar um pouco, entender, reorganizar aqui, por exemplo. Eu não dei muita ênfase a isso, estou tentando pensar de alguma forma de
como você pode pensar a estrutura narrativa, enfim, tudo que a gente pensa aqui em teoria literária, e isso tem a ver, claro, evidentemente, embora não tenha articulado isso do ponto de vista histórico aqui, com a escravidão, ou os discursos que legitimaram a escravidão no Brasil, e os discursos oficiais que constituíram a escravidão como uma visibilidade, ou melhor, uma invisibilidade possível. Então, por exemplo, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que foi fundado nos anos 30 do século XIX, ele tinha um discurso que era exatamente alguma coisa que o Brás Cubas está o tempo inteiro ironizando e fazendo um pastiche. Como é que é a história do Brasil? A história do Brasil é uma história dos grandes acontecimentos gloriosos, é uma história que vai e cria a unidade. Então existe um modelo narrativo muito específico que o Brás Cubas ele desmonta. E isso contemporâneo a Machado de Assis, por exemplo, né? Então existe uma certa noção do que significa escrever a história. Acho que esse seria o ponto, né? O que significa escrever a história? Porque talvez essas discussões, assim, elas às vezes possam parecer um pouco e ficam no âmbito da teoria literária, mas não existe uma discussão dupla, que é os acontecimentos, os eventos, as coisas concretas, que a gente entende em geral como concretas, e a concretude do ato de descrever a história, que também é uma demanda importante e muito concreta. E acho que esse era o chamado, por exemplo, do Benjamin nas teses sobre o conceito da história. Não existe a história sem um ato de escrevê-las. Então, reformulá-los, a maneira como nós podemos pensar, e na literatura, né, os escritores, poetas, como eles se colocam e criam novos modelos de sensibilidade, formas e articulações da experiência do tempo e do espaço, quem entra em cena, quem sai, quem é visível, quem não é visível. Então, são coisas que eu considero concretas, e vou tentar dar um outro exemplo sobre isso, qualquer acontecimento político que apareça, por exemplo, vai sair um filme de Hollywood sobre ele, quase sempre. Discussões muito importantes e sérias de movimentos políticos, por exemplo, agora contra o racismo nos Estados Unidos, existem filmes e séries que já estão incluindo ele. O que é isso? Existe uma concretude da linguagem estética, que não é só da arte, evidentemente, está no cinema e tal, mas está em várias coisas, que ela tenta disputar o acontecimento, criando as possibilidades de inteligibilidade dele, a maneira como nós podemos compreendê-lo, quais são as palavras que vão chegar para nós, a partir das quais nós vamos gritar nossas palavras de ordem. Tudo isso é a política que uma arte proporciona. Então, um filme edificante de Hollywood, por exemplo, ele vai falar como os negros e os brancos nos Estados Unidos vivem uma grande harmonia, como tem vários, e ele está produzindo experiência. Só que a experiência dele é articulada a uma certa forma de escrever, ou no caso de fazer um filme, enfim, coisa assim. Então, o foco seria pegar o aspecto da linguagem artística, ou seja, a estética, ou seja, política referente à estética. Não é a política no sentido do que nós vamos para a rua, porque ela é muito parecida com a literatura, só que, evidentemente, a literatura você não consegue sair dela e ir para a rua. Mas o que se faz na rua é muito parecido com a literatura, em certo sentido análogos e diferentes, né? Então, você falar assim, vidas pretas importam, significa tornar visível uma morte, mostrar os mortos que falam pela boca também dos vivos, não para você falar a respeito ou em nome de alguém, mas o seu discurso que produz um nós, que é muito mais de uma classe específica, não só dos que vivem, até dos que estão mortos, né? Então, a experiência da morte do Brás Cubas também é um lugar impossível de enunciação que se coloca. Quem é que está falando? Quem é que pode falar? O que fala? O que pensa? No Brás Cubas, o morto fala, pensa, ou seja, o morto está mais vivo do que os vivos nesse sentido, porque não é uma oposição entre vida e morte. É uma outra vida que não ignora a morte. É uma outra vida, uma vida que trabalha sobre a morte. E os mortos continuam dizendo, e você cria um diálogo com isso. Então, muitas coisas podem falar. Uma bandeira, um Facebook, Hollywood, um texto literário, e a forma que eu tentei pensar aqui no Brás Cubas, que é nesse sentido muito contrário ao que o Schwartz coloca, porque o Schwartz identifica a narrativa de Brás Cubas a uma identidade de classe, que esses desbaratamentos narrativos é uma espécie de comportamento de classe, e o que eu queria pensar é que essa narrativa fragmentada,
que ela não é o puro fragmento, ela tem uma lógica, mas ela não é uma lógica aristotélica, ela não é uma lógica da totalidade e não é uma lógica das identidades, porque no romance tudo fala. Um pensamento, um capítulo pontilhado que não tem nada, um espaço vazio, tudo está falando, ou seja, não existe mais os homens que estão na tribuna falando. Um pontilhado, uma pedra no meio do caminho, como o Wisnik lembrou ontem, está falando. Então, é uma hierarquia não só das classes sociais, é uma forma de instituição de quem pode falar, né? Ou quem é o dono do discurso, em certa medida. Mas eu entendi que talvez isso nem sempre fique muito evidente, porque, claro, para fazer aqui até para conseguir escrever a tese, eu tenho que fazer um recorte que é muito delimitado assim para aspectos nossos, por assim dizer, mas que são sempre recortados por outras coisas, sendo atravessados, né? Mas que nem sempre dá para desenvolver muito bem. Não sei se eu te respondi. Eu acho que eu consegui entender o seu ponto agora. Com o que você falou agora. Obrigada. Que bom. Eu acho que a gente, no finalzinho, pode ter uma abertura para retornar também, para os debatedores terem, não uma réplica, porque isso aqui não é uma disputa, mas, enfim, avançar aí na conversa. Então, agora eu vou passar a palavra para o Sérgio. Obrigada. Oi, gente, tudo bem? É um debate político, né, que aí, se me afetarem moralmente, eu vou pedir o direito de resposta. A porra da minha fala. Boa tarde, gente. Muito obrigado, assim, por, a partir de agora, já começar a me escutar. Obrigado pelas falas do Marlon, da Luciana, do Pedro e da Natália também, já em consonância com o que eles acabaram de dizer. Eu estava me preparando, na verdade, para falar sobre cada um, né? Que é isso, a gente vai escutando e a gente vai anotando as coisas sobre cada um. Mas eu acho que por conta do tempo, e eu acho que também já depois dessa resposta a uma indagação de cada trabalho, eu vou lançar questões teóricas. Eu acho que essa mesa é sobretudo teórica. Eu acho que isso... E aí vem 4 nomes da teoria, talvez mais 3 do que 4, me vem à mente. Eu não vou mencionar nada de literatura, mas eu peço que na resposta de cada um, se cada um se sentir à vontade, traga. Mas eu acho que basicamente a literatura está mais ali presente na fala do Pedro, né? Mas ainda assim é sobretudo teoria. Eu acho que essa mesa... O que é legal, eu acho que a gente tem os momentos para a literatura, nosso departamento ele exige muito isso e é super legal, mas eu acho que essa mesa, o que me indagou logo na leitura dos resumos foi isso. Eu acho que é um momento também de cada um expor a teoria que está usando. Marlon Barthes, Didi Berman, Luciana Adorno, de uma certa maneira o Rancière ali, e o Pedro, sobretudo Rancière, ali subrepticiamente, né? Dá para ver ali na escrita do resumo, na fala, dá para ver o Rancière ali soando, e aí eu queria comentar isso, lançar uma questão teórica. Eu acho que a gente, todos nós, estamos na busca do uso do impossível, né? O valor de uso do impossível. Isso é uma expressão de um teórico francês de há 30 anos atrás, mas que o filósofo Serge Margel, que a gente conhece, no departamento, ele trouxe mais recentemente. A nossa busca é sempre de um valor de uso do impossível. É algo que o Felipe comentou nos comentários ali do YouTube, né? O outro modo de uso das obras, a partir de uma fala, a partir de um comentário da Priscila. Em relação às obras artísticas, isso a Luciana tem mais a ver com a Luciana, né? Com o trabalho da Luciana. Essa ambiguidade monádica, essa ambiguidade monádica que é o que ela cria quando a gente tem que expor obras numa galeria, por exemplo. A gente quer sempre um impossível, no fundo, assim, um valor impossível de, ao mesmo tempo, expor, recortar obras daquele espaço, daquele contexto original que elas vêm,
sem perder um pouco do sabor ali daquele contexto. E, ao mesmo tempo, no ato de expor, de colocar na galeria essas obras monádicas, autônomas, a gente quer também ver o que acontece com elas umas do lado das outras. É, de uma certa maneira, assim, um desejo muito impossível, porque quem há de saber, né, o que acontece quando a obra sai dali daquele contexto e é inserida do lado de outra obra? O que a gente perde também quando a gente retira a obra? O que a gente perde de efetivamente inquietante e desestruturante quando a gente tira a obra do seu contexto, né? É um valor de uso do impossível, um outro modo de uso das obras que a gente busca, um outro modo que a gente não perca, que a gente saia do valor de troca e valor de uso, que simplesmente usa a obra para jogar lá fora, se jogar ela no lixo, né? A gente não quer valor de troca e valor de uso de uma certa maneira. E eu lanço isso assim para, eu acho que isso está de uma certa maneira na fala de cada um. A pesquisa do Marlon, acho que ela me toca bastante por justamente falar do Didi Berman, por isso que eu falei que 3 teóricos talvez estejam mais na frente, porque eu acho que o Barthes, ao menos na maneira como o Marlon trata da obra, acho que o Barthes ele fica como um objeto mais do que como um teórico para ele lidar com os objetos dele. Isso é uma coisa que o Didi Berman coloca justamente ao se falar diante da imagem, né? O Marlon, de uma certa maneira, está se colocando diante da crítica e diante da obra. Como é que é a crítica diante da obra? Como é que ela entra nessa... querendo essa vontade impossível, esse valor de uso impossível, mas sem conseguir concretizá-lo, sem conseguir colocá-lo no plano possível. De uma certa maneira, penso eu, assim, é algo que o Didi Berman se coloca sempre, é uma coisa que está colocada na obra dele, essa autonomia de que fala Adorno mesmo, não à toa Didi Berman, de uma certa maneira, sempre se diz, em certa medida, adorniano, da autonomia da obra. Está diante da imagem, está diante da obra, como diz o Marlon, de uma certa maneira, né, está diante de uma obra autônoma, em certa medida. Não completamente autônoma, mas também não completamente assimilada, jogada fora por um valor de uso, um valor de troca. A minha questão é que eu fiquei aí pensando na fala do Pedro também, algo... Isso eu estou falando para vocês pensarem, né, na obra de cada um. Acho que isso toca na obra do Marlon, na obra da Luciana, no trabalho do Marlon e da Luciana. Pedro, eu fiquei... A sua leitura é muito, muito, muito inquietante, né? Eu acho que você faz uma leitura muito boa de uma passagem do Machado, que coloca questões assim muito impactantes, mas, de uma certa medida, tira também uma... Aí isso é uma pergunta, de que maneira... De uma certa medida, eu acho que vai um pouco contra uma certa autonomia da obra, no sentido de que você parece estar dando uma leitura que é um desejo nosso sempre, né, também, dar uma leitura sua, apesar de outros leitores. E isso eu vi no seu resumo, isso me tocou bastante no seu resumo, já me inquietou, porque, assim, no seu resumo você diz que você não quer passar por cima do Gladson e do Schwartz, mas, assim, na sua fala você também começa dizendo isso, mas na sua resposta da Natália, de uma certa maneira, você deixa passar que você está tentando, de uma certa maneira, passar por cima desses dois teóricos. E eu me pergunto, assim, em que medida isso não é não perde um pouco dessa autonomia da obra, colocar ambiguidades, colocar novas leituras, fazer justamente aquilo que Benjamin propunha, né? Ler aquilo que ainda não foi escrito a partir do romantismo alemão e, de uma certa maneira, influenciando Adorno ao pensar essa questão da autonomia da obra. É uma coisa que eu penso, assim, é por isso que eu sei que
é isso, nós três estamos tentando pensar, nós 4, 5, 6, estamos pensando em achar esse valor de uso do impossível, em usar da literatura sem abusar dela. Mas eu fiquei pensando nisso, né? É porque isso eu acho que é muito Rancière. Isso eu acho que é muito Rancière. Rancière faz muito isso nas leituras dele. Parece que ele é sempre o certo, né? Isso é muito colocado na crítica que ele faz do Didi Berman, chamar o Didi Berman de poeta. Ele chama o Didi Berman de maneira crítica de poeta, que é isso que o Marlon falou, né? Vai falando da obra, vai lendo, vai relendo, vai relendo, vai relendo, vai se repetindo, mas na verdade não sai de nada. E o Didi Berman, na verdade, ele responde justamente trazendo à tona isso. O meu trabalho é justamente reler, ver o que pode ser daqui para frente, reler o material, reler aquilo que foi dito, reler Aristóteles. Na verdade, não é tão pensar o que escapou a Aristóteles e mais para o lado de Berman, pensar o que escapou em Aristóteles. E por isso que é preciso reler Aristóteles, é preciso reler Adorno, é preciso reler o próprio Rancière, é preciso reler as obras literárias, reler as obras clássicas. Então, essa é uma questão, assim, vai diretamente para o Pedro, porque isso me parece que o Marlon e a Luciana, de uma certa maneira, entram em um acordo dialético em relação à obra, né, de pensar a obra como autônoma, mas mesmo assim não incapaz de receber críticas, de releituras futuras, para ver aquilo que efetivamente o nosso momento pode reclamar das obras, o que um tempo de outra hora diz sobre um tempo de agora. E o Pedro, eu senti assim, Pedro, não sei, me corrija mesmo, por favor. Sua leitura é muito boa, eu acho que você faz isso de ver um tempo de outrora, ao ler o Machado, ver como ele funciona para agora, mas me parece que ficou um ranciano do Rancière na sua leitura, que me incomodou e eu gostaria que todo mundo comentasse. Sérgio, eu só vou te pedir para fechar, se você tiver mais alguma outra pergunta, porque eu estou vendo aqui que tem uns comentários no chat e a gente só tem mais 25 minutinhos. Não, já fechei, é isso. Muito obrigado. Também a gente volta. O que eu tinha proposto, gente, então, os três responderem ao comentário do Sérgio, mas eu estou achando que talvez por uma questão do tempo, como a gente só tem mais 20 minutinhos, 20 e pouquinhos minutinhos, tem pelo menos 2 comentários interessantes, 2 comentários, afora vários elogios, né? Todos lindos, queridos e tal, mas tem comentários aqui também mais diretos ao trabalho, então eu sugeriria que a gente fechasse isso, não são muitos, fechasse esses comentários. Eu queria fazer uma observação muito geral também, e aí eu passo a palavra a vocês para fazer a rodada final, pode ser? Tá? Então, vou só anotei aqui as pessoas que comentaram. Tem uma observação da Marcela Moraes, essa direta especificamente para a Luciana. Ela comenta o seguinte: adorei a ambiguidade monádica da obra de arte. Muito interessante, inclusive, para pensar as obras mais diretamente políticas do Nuno Ramos, não? E adiante ela complementa: adorei também a aproximação entre o caráter híbrido das obras plásticas e a insistência do ensaio na obra escrita do Nuno. Essa é uma pergunta mais específica para Luciana. Tem um comentário também da Priscila, que ela diz o seguinte: isso aí eu acho que é também uma questão mais geral, tá? Aí se referindo a todas, a mesa como um todo, né? É frequente no debate do campo da crítica uma diferença entre fazer uma crítica sobre a obra X e fazer uma crítica a partir da obra X. E aí continua: a segunda posição, ou seja, fazer uma crítica a partir da obra, a segunda posição talvez busca se colocar em um campo mais criativo e menos especializado. Essa é uma observação geral que o Felipe Lima complementa, comentando que é delicada e produtiva essa diferença, é um outro modo de uso
das obras. Eu acho que também aí a gente faz um nexo com o que o Sérgio acabou de falar. Espero que ele consiga reconectar, tá? E eu queria fazer, aí eu vou fazer um comentário muito breve, na verdade, uma grande provocação, e talvez, obviamente, eu acho que eu não vou conseguir formular com toda a complexidade que a questão exige, então, bom, mas fica aí para uma... A gente não vai ter tempo, talvez, de responder também tudo isso. Mas, lembrando aí o Machado do Pedro, eu acho que a pergunta que eu vou fazer é quase o velho diálogo entre Adão e Eva, né, que seria esse fio que une as três apresentações, que é a boa e velha questão da representação. E, talvez mais no caso do Pedro e do Marlon, quer dizer, está no trabalho da Luciana, muito claramente, porque é uma questão central para o Adorno, para o pensamento, né, da tradição materialista, de crítica materialista da literatura. Então, essa questão, essa ambivalência entre autonomia e arte como fato social, né, está necessariamente a discussão do realismo, né? Então, isso atravessa, mas no caso aí do approach do Adorno, o próprio tratamento dialético, de uma certa maneira, dá um outro matiz à questão, que eu acho que é distinto daquele que, como notou o Sérgio, seria mais aproximado do pensamento do qual Rancière hoje talvez seja uma grande expressão, ou um pensamento francês, de uma certa matriz francesa, de pensamento que dá um outro tratamento a essa questão da representação, ou da crise da representação, melhor dizendo. O que eu queria, a provocação que eu quero fazer, eu não vou fazer uma questão em torno disso, nem perguntar coisas específicas a vocês, porque aí tomaria muito tempo. A provocação que eu queria dizer é o seguinte: apontar e, em boa medida, valorizar a crise da representação, ou a representação como um apenas, que foi uma palavra que me chamou muita atenção no texto do Pedro, apenas representar, como se apenas representar a história é uma expressão que me espanta, porque representar já é complicadíssimo. Às vezes parece que a ideia de representação ela é colocada, é servida de bandeja, como uma espécie de bode expiatório para um certo andamento do debate teórico. Enfim, eu acho que tem muito mal entendido por aí, mas eu queria chamar a atenção para esse fato, essa provocação que eu queria colocar aí como alguma coisa para ser pensada, né? Apontar e, em boa medida, valorizar a falha da representação, ou valorizar o limite da representação, seja lá o que for isso, né? Eu gosto até de usar o termo mimesis, que fica nesse vácuo de sentido aí, né? Nesse intraduzível. Eu acho mais interessante do que imitação, representação, que dá margem a tanto mal entendido. É melhor admitir o não entendido, né, do intraduzível. Então, talvez essa valorização da crise, do limite ou da crise, da representação, assim, de um certo comprometimento político até da representação, a representação como um discurso de poder, um discurso de legitimação de uma determinada visão das coisas. Será que esse elogio da crise, digamos assim, e na sua contrapartida, uma espécie de hipervalorização da potência da elaboração artística, com uma forte ênfase na linguagem, na ênfase na elaboração como processo descolado da matéria histórica? Aí lembro um pouco a fala da Natália, quando ela falou em concretude, que talvez a gente possa pensar melhor em materialidade num outro nível, que não é o nível da linguagem, um outro tipo de materialidade, né? Será que essa questão toda aí em torno da representação, todo esse questionamento, toda essa crise, essa valorização da crise, em contraposição, essa outra alternativa que é muito posta pelo Rancière, parece,
Isso aí talvez não seja hoje uma posição hegemônica no campo da crítica. Essa é a minha provocação. Eu queria deixar aí como se vocês quiserem falar, como vocês se posicionam em relação a isso. Né? Que se tem um campo de forças, né? A gente pensando no nosso, pensando historicamente, talvez, né, haja a gente encare um sentido, mas se a gente pensa muito assim num recorte contemporâneo, como é que fica? Enfim, tem um monte de coisa aí para falar, a gente tem mais uns 20 e pouquinhos minutos, vamos dividir esse tempo aí entre os três, tá? Obrigada. Desculpa, rapidinho. Só tem uma última observação aqui do Lucas Bento, tá? Achei muito precisa essa desarticulação da verossimilhança da história a partir da verdade do romance no Brás Cubas, nos parâmetros do Aristóteles. Há uma poética, nesse momento, no IHGB. Mais diretamente para o Pedro. Será que eu poderia... para vocês. Eu começo, aí então volta a escadinha, inverte. Pode ser, Marlon e Luciana? Tá, vamos lá. Tá bom. Daniele, muito obrigado pela questão, e Sérgio também. Eu vou tentar juntar as duas aí, tentar responder. Vai ser bem rápido, na verdade, porque essa questão que você tocou da representação, que fica chutando o morto, né? Isso aqui é representação e a crise, talvez eu não tenha deixado muito claro, mas eu vou tentar dizer que, no caso aqui, a representação, a mimesis, para usar a palavra que você precisamente escolheu, que é uma boa escolha, realmente, para deixar clara aquela filiação aristotélica, por exemplo, é da representação no sentido da representação de uma ação, segundo a poética Aristóteles. Realmente, eu acho que a representação, ela tem muitos conceitos depois disso, né? O Costa Lima, inclusive, vai falar da imitatio latina, e depois, enfim, existem várias versões de representação. Então, o meu diálogo especificamente aqui era basicamente com Aristóteles. Então, é a representação como a representação de uma ação completa, com início, meio e fim, articulando a verossimilhança e a necessidade. Uma trama de fatos. Então, é essa representação que, de alguma maneira, está em diálogo no Brás Cubas, com o Quincas Borba, né, que é o grande porta-voz filósofo, mas que é essa recriação. O que eu acho mais interessante é que a recriação da poética dentro de um discurso social que tem uma consequência política. Eu acho que a concretude da materialidade é de que maneira a gente pensa a nossa própria atuação prática, concreta, e também se coloca no campo de como a gente pode dar a ver as coisas nesse sentido. Então, e eu acho, e o meu objetivo, principalmente, não é nem chegar a interpretar... Pedro, deixa eu só, desculpa te interromper, porque eu cometei um erro com a contagem do tempo. Então, assim, a gente só tem mais 5 minutinhos. Então, eu vou pedir porque muito breve. A gente vai ter que voltar a esses assuntos para poder cada um encerrar. Claro. Realmente, o erro foi meu aqui. Tá. Eu só vou encerrar em 30 segundos falando com o Sérgio, que o meu objetivo é justamente abrir a obra de Machado de Assis. Na verdade, eu nem estou querendo interpretar, mas entender como é que os jogos se desmontam, a narrativa ela é mais fragmentada e possibilita uma certa inesgotabilidade, que eu faço uma analogia com vários sentidos da história. Então, em vez de ser uma história única, uma história com benjaminiana. Então, o Rancière é um autor muito importante para mim, porque ele vai dizer que a literatura faz política enquanto literatura, mas a matriz histórica é uma noção benjaminiana e a ideia de uma experiência comum está no Auerbach, que, enfim. Só para encerrar, o Gladson e o Schwartz, eles são autores que eu não posso descartar, né? Eu faço um capítulo longo comentando os dois e pegando o que eu acho que são muito importantes e coisas que eu poderia fazer diferente. Na verdade, o Schwartz, ele diz que o Brás Cubas é um representante da elite. Uma análise que é muito complexa, estou simplificando muito, mas é muito complexo, ele faz isso como ninguém, na verdade. Mas eu acho que tem talvez novas possibilidades de pensar isso. Então eu não quero dar uma interpretação sobre Brás Cubas, eu quero mostrar como o Brás Cubas coloca o ato de interpretação em questão. Né? Não sei se eu respondi, mas vou passar para vocês. Então, a gente tem mais
5 minutinhos. Eu vou falar bem rápido, mas é porque um dos questionamentos que eu tive nessa apresentação, um conflito meu, é que é isso, né? Como é que eu vou fazer uma tese de retorno ao texto sem o texto, né? Mas a apresentação, eu acho que, sem apresentar o texto para vocês e como é que eu estou fazendo essa análise, né? Mas eu acho que a apresentação é uma questão de escolha, e a minha escolha teve que ser essa. E é claro que, como eu já estou no final da tese, essas questões, eu pude organizar elas, estruturar elas a partir de um confronto, né, entre os textos críticos e os textos literários, que é o que vai estar lá na tese. Agora, a pergunta da Priscila, eu acho ela muito interessante, porque aí eu acho que entra justamente a questão da diferença. Não dá para pensar o Barthes e o Didier Berman do mesmo jeito, porque tem muitas diferenças entre os dois, né? E eu acho que o Barthes, de fato, tem isso que a Priscila falou, né, de fazer uma crítica a partir da obra. De fato, eu acho que tem essa questão. Só que o Didier Berman, por outro lado, eu acho que não. Eu acho que ele já faz uma espécie eu não sei se seria de movimento dialético entre fazer uma crítica sobre a obra e fazer uma crítica a partir da obra, porque eu acho que ele aprendeu alguma coisa com a literatura e com as obras de arte, ele põe isso em movimento no próprio fazer dele. Então, eu não sei, eu acho que a gente teria que pensar esses dois autores desse jeito. E uma coisa que a Dani falou, né, que eu acho ótimo, que é valorizar a falha da Mimes, de valorizar o limite da Mimes, o elogio da crise, porque eu acho que é um pouco isso que eu estou querendo fazer mesmo, só que no nível da crítica. Mas eu não acho, isso é o que eu estou tentando defender, né, que a leitura do Barthes e de Berman seja descolada da matéria histórica. Eu acho que, inclusive, no SZ, tem ali, quando ele vai falar de uma mudança de livros, né, de uma mudança na estrutura da sociedade, ele vai perceber isso lá na obra do Balzac. Quando ele diz isso, eu acho que ele está estreitamente ligado com essa matéria histórica, que aí entra muito no que o Rancière vai falar, né? Essa mudança, esses termos, os signos, eles migram, assim como tem uma certa movimentação e migração também na estrutura social. Eu acho que isso está lá, eu não sei, eu acho que ele não desenvolveu, e eu acho que, na verdade, os leitores desse livro desconsideraram durante muito tempo isso, pelo menos no levantamento da crítica francesa que eu fiz isso, eles não percebem isso, não notam isso. E é isso, né? Como é que o Didier Berman, vindo depois, ele percebe esse elemento migrador e que o Rancière, lá no Fio Perdido e na Partilha do Sensível, também está falando sobre isso sem citar eles, né? Porque, por incrível que pareça, o que o Didier Berman usa do Barthes são principalmente a câmera clara. Eu acho que tem isso, inclusive, um direcionamento. Qual é o Barthes que interessa para o Didier Berman, que não é isso? Que não é o que eu estou lendo. Agora, só uma pequena coisa, né, que no trabalho do Pedro, né, quando ele diz o que escapou a Aristóteles, eu acho que tem aí exatamente o que o Sérgio falou, e eu concordo muito com o Pedro, né? O que escapou a Aristóteles. E aí tem uma outra questão que eu acho importante, né, que é diante de qual objeto que o Aristóteles estava, né, e que objeto é esse novo que surge e que promove um curto-circuito na obra do Aristóteles. Eu acho que tem uma coisa temporal e histórica aí que o Pedro traz muito bem, que eu acho que isso tem que ser pensado. Mas acho que é isso, gente. Então, vou falar rapidinho por causa do tempo, né? Respondendo ao Sérgio, essa questão do uso do impossível é muito interessante você trazer, né? Porque o Nuno usa demais, né? Atração por tudo, reunir o irreunível, o material com a palavra visual, a arte visual com a escrita literária. Então, são essas diferenças na busca do impossível ser possível, né? Então, eu anotei aqui esse autor, né, esse teórico. E a Marcela, né, que comentou sobre a obra política. Sim, a ambiguidade, né, da mônada traz essa questão do a obra acabar sendo política, né, um ato político, né? Essa ambiguidade monádica se torna um ato político. E o ensaio como uma obra aberta, né, em Nuno Ramos, né, nessa obra Ensaio Geral,
Também Adorno, porque nessa teoria estética ele é uma forma de ensaio, porque se a gente pensar, foi publicada postumamente, depois da morte dele. Então ele deixou muita coisa em aberto. Ele conceitualizou, mas deixou em aberto. Então acaba sendo essa verificação, né? essa ambiguidade entre estar não estando, porque tem um conceito, mas abre para outras formulações, já que se caracteriza como um ensaio também, né? Uma teoria ensaística, né? E para a professora Dani, essa hegemonia no recorte contemporâneo é um ponto muito importante, né, para se pensar, para trazer a reflexão. Tanto que os nossos 3 trabalhos aqui dialogam praticamente com essa conceitualização, né? Então, acaba sendo, assim, um ponto-chave para todos nós, né? Aprofundarmos de certa forma. Tanto o Pedro mais com a questão da literatura, eu usando o teórico, literário, artista, o Marlon também, né? Com a teoria. Então é isso, gente. Não sei se tem alguma coisa que eu deixei passar aí, mas também o tempo acabou não permitindo muita expansão do comentário. Obrigada, Luciana. A gente se empolgou, na verdade, nos comentários. Todo mundo foi certinho do tempo de fala e a gente se empolgou nos comentários, né? As falas foram muito boas, gente. Muito obrigada. A discussão ótima. Assim, muitas questões para continuar a conversa. Mas agora, realmente, a gente vai ter que encerrar. Quero agradecer a todo mundo que participou também com os comentários, tá? E vamos ter em poucos minutos vai começar uma nova mesa do nosso simpósio. Obrigada. Agradeço também.